e fazem com que a gente possa buscar cada dia o nosso eu maior, a nossa essência divina, né? Para mim é muito gratificante mesmo, é uma grata satisfação estar aqui com vocês, é um momento importante para mim. E eu agradeço por demais a sua lembrança e o seu convite. Bom, gente, eu vou me apresentar de forma muito rápida. Minha área sempre foi a área jurídica, e meu último trabalho nessa área foi justamente fazer uma obra que falasse sobre as questões ilícitas que permeiam a internet e como nós podemos orientar educadores, pais e alunos a utilizar essa ferramenta que ela é tão, assim, importante para todos nós. Nesse exato momento, nós temos aí pessoas de vários lugares se encontrando aqui, e isso é por meio dessa tecnologia maravilhosa, mas, infelizmente, as pessoas utilizam esse meio tecnológico para fins ilícitos, e aí a minha função na obra que eu fiz foi justamente alertar as pessoas sobre esses crimes e também como fazer com que os internautas, sejam eles adolescentes, crianças, pais, mães, professores, utilizem de forma equilibrada e sensata uma ferramenta tão útil nos dias de hoje. E, além disso, eu também sou uma estudiosa das questões humanas, né? Eu gosto de falar sobre temas universais, e então, com isso, comecei também a estudar a psicologia transpessoal, sair um pouco desse engessamento do mundo jurídico e partir também para uma área mais holística, mais humana, e minha própria essência pedia isso, esse retorno, esse reencontro com o meu interior, né? Então, a transpessoal, o estudo nessa área foi de imensa importância, e está sendo até então. E com isso eu estou tendo essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje e falar sobre a questão da dor. A dor que a gente fica logo pensando, a dor física, mas aí tem as dores psíquicas, as dores morais, e o que vem com essas dores? O que vem para além dessas dores? Então, essa é a temática de hoje. Eu comecei estudando sobre a questão da dor por conta de um problema que eu sempre tive, desde de nova, que foi fibromialgia. E então eu comecei a estudar, e com isso eu comecei a fazer pequenos vídeos falando, esclarecendo sobre essa questão das dores nessa área. E de repente isso foi crescendo, e a gente foi adentrando a outras questões, falando da depressão, falando da carência emocional, falando de sentimentos de menos-valia, entrando na seara das dores psíquicas, e foi um trabalho muito bonito. E com esse trabalho eu não apenas dividi o que eu fui aprendendo, mas com isso também eu fui exorcizando as dores dentro de mim, independente se essas dores eram físicas, psíquicas. Foi um trabalho muito bonito, e é um trabalho que eu continuo. Eu aprendi que quando a gente descobre os nossos talentos, sejam quais forem, se o nosso talento é plantar, fazer um jardim bonito, varrer bem uma rua, ensinar, ser professor, salvar vidas, não importa, palestrar, levar sua palavra, o que importa é você servir mesmo, como diz Roberto Crema. Essa arte de servir, de utilizar a nossa capacidade, a nossa criatividade para entrar nessa onda, nessa roda, nessa ciranda de movimentos, porque vida é isso. Vida não pode ser estagnação. Vida não pode ser apenas o contato com a matéria fria. Vida, ela vai para muito além disso tudo. E é isso que eu vou falar um pouquinho com vocês, sobre a questão da existência, das dores, e o que vem por detrás de todas essas algias, essas dores em si. Bom, a dor, de forma muito rápida, ela é uma questão subjetiva, cada um tem a sua, no maior, no menor grau. E a dor ela é importante justamente para nos alertar que alguma coisa em nosso organismo, ou em nós mesmos, alguma coisa vai mal, e a gente precisa identificar e precisa combater isso. Se não fosse a dor, nós já teríamos sucumbido a inúmeras outras doenças por aí pelo mundo.
Só que o sentir a dor é um processo, muitas vezes, solitário, silencioso, isolado. E cada um tem a sua dor, as suas dores. E muitas vezes essas dores, elas chegam como se fosse uma espécie de encomenda. Ela vem pelo correio do universo, não sei, e elas chegam sem serem solicitadas. E quando essa encomenda, ela chega em nossa casa, em nosso lar, ou por meio de um envelope, ou por meio de, enfim, de uma caixa de papelão, tem até uma imagenzinha que eu fiz, Toninho, se você quiser mostrar. Aí, quando essa encomenda chega, né, por meio dessa caixa, ou desse simples envelope, a gente olha assim para ela, e aí eu lembro que eu gosto muito de utilizar a arte, né, utilizar poesia, utilizar tudo que tem a ver com a arte de uma forma geral. Quando a arte, ela vem, e aí eu lembro muito da frase de Mário Quintana, que ele diz assim, Mário Quintana é o grande poeta da simplicidade. E Quintana, ele fala sobre uma coisa importante, ele diz que se ele pudesse, ele pegava essa dor, colocava a dor dentro de um envelope e devolvia essa dor para o remetente. E aí, acho que está na segunda parte, a imagem da caixa de papelão, né, do envelope. Mas aí a gente questiona, poxa, quando essa dor vem, essa encomenda chega até nós, infelizmente, só tem o nome do destinatário. Não tem o nome do remetente. E aí a gente não tem como devolver essa dor. E a gente começa a pensar o que fazer com ela. Inúmeras pessoas, quando estão diante das dores, sejam elas físicas, sejam elas psíquicas, se revoltam, se desesperam, xingam, deixam sua energia cair, a vibração vai lá para baixo, não tem jeito. Só que com calma a gente vai aprendendo que a única forma de sobreviver às consequências das dores, que são os sofrimentos, a única forma de sobreviver a tudo isso é quando a gente olha para a encomenda, abre a caixa, dialoga com a dor, conversa com ela e vê o que ela quer conosco. E aí depois a gente passa a conviver e, enfim, a saber o que essa dor veio para nos dizer ou para nos ensinar. No slide 2, a gente vê aqui Frida Kahlo, e eu também utilizando mais uma vez o recurso artístico, a simbologia da arte, né, por meio das cores, enfim, da própria pintura. E Frida, ela foi uma artista mexicana, uma pintora, e ela tem, assim, uma relação, ela teve na vida toda uma relação muito especial com a questão da dor. Desde pequena, ela teve poliomielite, ela teve esse problema, ficou manca de uma perna, e depois, com 18 anos, quando ela estava, assim, com inúmeros sonhos, o bonde que ela estava sofreu uma batida muito forte, era um trem, o trem se chocou com o bonde, ela teve inúmeras perfurações, inclusive perfuração pélvica, nunca pôde ter filho, e ela teve que passar por 35 cirurgias. E Frida, ela ficou muito tempo, né, deitada numa cama. Tem um autorretrato dela muito conhecido, que aí seria o próximo slide, que é intitulado de A Coluna Quebrada. E aí mostra, né, vários pregos perfurando o corpo dela, e essa dor muito latente dentro dela, essa coluna toda tendo que ser amparada ali, tendo que ser consertada, e ao mesmo tempo muitas sequelas. E com esse quadro, Frida, ela pinta o autorretrato, ela em si, com suas múltiplas fraturas e com suas múltiplas sequelas. Mas não são apenas as sequelas físicas, não são apenas as dores dilacerantes, pontiagudas, expressadas em cada prego. As dores de Frida também eram dores que estavam, assim, escondidas no refúgio da alma.
eram dores de muitas decepções, de não poder fazer o que tanto sonhava, e ela consegue transmutar, ela consegue substituir esses pesares, esses sentimentos de tristeza, de angústia, ela consegue expressar e canalizar tudo isso por meio da arte. Então, ela transforma a dor em arte, em cores, em vibrações, enfim, em expressão do próprio ser, por meio de palavras também, mas especialmente por meio das pinturas. Então, Frida, ela vai utilizar a criatividade, e a criatividade humana, ela é fantástica, porque ela pode nos dar esse reencontro com esse eu que aparentemente está morto, está despedaçado, está fragmentado. E eu sei que aqui a gente sempre está buscando falar, né, em individuação, em processo de individuação, em busca da nossa essência maior, em busca do nosso amor dentro de nós mesmos, e em busca da nossa integralidade, do nosso ser pleno. Coisa que a gente não consegue se a gente for olhar apenas para o ego, mas consegue quando a gente pega esse ego, civiliza e humaniza esse ego, e com isso a gente encontra o eu profundo, o nosso self. E a arte, ela vem e mostra isso. Frida é um exemplo que eu trouxe também para a gente verificar como tratar as dores, os sofrimentos, como a gente fazer, por meio de inúmeras formas, transformar tudo isso em algo maior, pegar as nossas emoções, transmutar o sofrimento por meio de um processo criativo, para evitar que sejamos, né, um ser partido, um ser morto, um ser esquálido em si próprio. E aí, continuando, eu também não posso deixar, gente, vocês vão desconfiar, mas por que essa mulher fica utilizando a arte? Porque eu escrevo desde os 10 anos de idade, desde novinha eu escrevo, eu sempre gostei dessa parte cultural, artística, e sempre busquei, por meio das minhas poesias, por meio da escrita, realmente desabafar, tirar as dores, as mágoas de dentro de mim. E isso me ajudou muito a crescer. E eu acredito que cada um de vocês, por meio da arte que vocês têm, dos talentos, seja por meio do, sei lá, do reiki, da meditação, seja por meio da palavra, não sei, seja do meio dos seus talentos, a importância disso para a gente se ajudar e ajudar os outros. E Fernando Pessoa, ele é um poeta, um dos maiores poetas da língua portuguesa, e ele traz muito, ele fala muito dessa espantosa complexidade que é a experiência humana. Ele fala das profundidades que nós trazemos, das nossas sombras, das nossas dúvidas, dos refúgios que a gente tem, e ao mesmo tempo do santuário que brota como luz de dentro de nós. Então, ele é, assim, alvo de muito estudo pela psicanálise, pelo psiquismo em si. E Fernando Pessoa, ele vai falar muito dessa grande dificuldade que o ser humano tem de ser integral, de não se deixar fragmentar. Ele vai falar, lógico, dos problemas, das existências, de tudo que povoa o íntimo do ser. Em várias passagens, ele fala que não sabe quantas almas tem, porque às vezes ele se vê como 8, 7, sei lá quantas pessoas dentro de uma só. Ele também vai falar da dor, a dor avassalando o peito dele, e ele tentando transformar essa dor, esses fantasmas, em transcendência, em transpessoalidade, em algo maior. E ele fala, em muitas frases poéticas, ele fala que o mistério da vida dói muito, porque a gente, às vezes, com a questão da incerteza, da impermanência que nós já vivíamos antes, que estamos vivendo agora, e que sempre vivemos, isso é do ser humano, isso enfim, do universo, e ele vai falar muito dessa dor que apavora a gente, desse medo do desconhecido, e ele fala que a dor maior não é só a dor de cabeça que ele sente,
não é só aquela dor no corpo, mas a dor maior para Fernando Pessoa é a dor do existir, é a dor do pensar. E é aquela coisa, adoecer é quando dói o ser, se a gente for fazer o trocadilho. E é isso mesmo, e a dor, ele fala que vem como um descompasso dentro da gente, como um hiato, como uma grande lacuna entre o que a pessoa pensa, o que é pensado dela, o que a pessoa imagina como vida e o que é realmente a experiência daquela pessoa na realidade. Então, ele se vê, muitas vezes, ele diz que se vê preso numa cela infinita, que o fato de pensar, de ser um ser pensante, de ser um ser que vai existindo e pensando, e vai formando toda aquela montanha russa no cérebro, e isso é uma das causas da ansiedade, né, que a gente pensa demais no amanhã, pensa de forma muito avassaladora, e de repente a gente está aqui com taquicardia, com o mundo incerto em nossos pensamentos, e a gente não consegue ancorar, né, no agora, e a gente não consegue viver o presente, a gente se angustia. E essa dor e essa ansiedade é tudo isso aí. Fernando Pessoa, ele fala dessa ansiedade, e ele fala que se vê numa cela infinita, numa cela trancada, justamente por ele pensar demais e não ter liberdade para existir. Então, toda vez que a gente for falar das dores, do que a gente sente, a gente acaba entrando no âmago do que a gente tem de mais profundo. Quando a gente fala de dor, a gente fala de vulnerabilidade, de sentimentos que estão aqui dentro, de sentimentos, de emoções, talvez as mais frágeis, talvez as mais complexas. Daí a dificuldade, muitas vezes, das pessoas se abrirem. E como é necessário que as pessoas possam se abrir, possam externar o que sente, para diminuir a carga, para não ser igual, né, na mitologia, no mito do Atlas, né, carregando aquele globo, que muitas vezes a gente carrega as dores da gente, as dores do outro, e a gente se vê com um peso enorme, muito além do que a gente consegue levar. E daí é que surgem todos os adoecimentos da esfera moderna, né, da atualidade, daí que surge depressões, ansiedades, incertezas, medos, pânicos, tantas coisas, tantos adoecimentos. Só que aí eu venho e me lembro de uma escritora chilena chamada Pilar Sordo. Ela fala, o título do livro dela é Bem-vinda à Dor. Ela fala justamente como é importante a gente conversar com a dor e em que pese ser imprescindível os momentos de alegria para nós, seres humanos. Ela fala que, geralmente, os processos de maior aprendizado, esses processos surgem quando as lições, elas vêm carregadas de dores, de sofrimentos. E, às vezes, quando a gente consegue tirar, assim, a parte da dor, consegue olhar para o sofrimento, porque tem aquela frase que fala que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Às vezes nem tanto, não é nem que seja tão opcional, mas a gente pode lidar com o sofrimento, a gente pode amenizar o sofrimento, a gente pode canalizar outras energias para além da dor, para além daquele sofrimento. Então ela fala que muitos dos nossos processos, eles são processos que vão ser resgatados, às vezes, por meio de alguma dor que chega, por meio de algum sofrimento. E Carl Gustav Jung, né, o nosso grande psicanalista, ele fala muito isso. Ele fala que o sofrimento, ele é algo a ser superado. E quando a gente consegue aquela capacidade de resiliência, quando a gente consegue suportar as consequências daquele sofrimento, a gente consegue reavivar dentro de nós uma força, outras capacidades. A gente se investe de uma força maior, a gente consegue, aí vem, a gente consegue por meio, seja lá qual for, do silêncio, da meditação,
dessa conexão que a gente busca com algo maior, a gente consegue, no calar, no silêncio, a gente consegue sentir a força que tem aqui dentro. A força que a gente não vai encontrar na ambiência, nas questões lá fora, no externo, mas que está dentro de nós. E esse sofrimento que Jung fala, esse sofrimento, essa capacidade de suportar o sofrimento, depois ele vem como um grande processo educativo e purificador. Só que é na hora da dor, na hora desse sofrimento, a gente não consegue ver isso. Mas quando passa, quantos de nós, eu sei que muitos já falaram assim, hoje eu não apago mais nada do passado, porque cada fase, mesmo as mais difíceis, somaram e me fizeram ser o que sou. E isso é a trajetória, é a minha essência em si, é a minha caminhada, é cada passo. E eu acho que se eu tirasse um pedaço ali, outro lá, eu estaria realmente dividida, eu não seria um indivíduo, eu não seria uno, eu não seria esse ser integral. E assim, nós hoje, eu não vou falar sobre isso porque não dá tempo, mas nós hoje somos cercados de várias torturas psicológicas, de várias coisas que vão chegando, causas, conflitos, brigas, separações, lutos, perdas, dores, né, de várias formas que chegam até a gente. E aí, muitas vezes a gente não consegue processar, porque nós somos seres humanos, que nós somos também, nós temos nosso lado vulnerável, às vezes a gente não consegue superar tudo isso, e a gente vai tendo que lidar com medo. O medo, ele é ruim porque, se fosse o medo em si, que no momento, assim, no instante você sente medo, mas depois vem a coragem, mas muitas vezes o medo, ele paralisa, ele vai te estagnar, e para aquele que é perfeccionista, ou que tem uma dificuldade de sair, né, da sua ambiência ali, o medo, ele vai paralisar, a pessoa tem um medo de errar, e é óbvio que os erros vão fazer parte, os erros são contingências do nosso processo de viver, de andar, isso é normal. Nós não podemos deixar de arriscar por conta do medo, nós não podemos também sermos rígidos, porque a rigidez também, ela também vai nos estagnar, a rigidez mental, a rigidez, ela vai provocar um pouco de orgulho na gente, o orgulho é algo muito ruim, porque o orgulho, ele não deixa que a gente possa ceder, o orgulho, ele quer, enfim, ele quer monitorar e falar pelos outros, e isso também adoece. A angústia, como eu falei, que é essa dor, algo aqui engasgado, e esse medo sempre do amanhã, e você sempre com medo desse amanhã, e você esquecendo hoje, e a sua vida virando esse caos, e você entrando aí em pânico, e você entrando aí num processo de ansiedade pura. E quando você sai disso tudo, às vezes você briga com alguém, você vai e começa a trabalhar uma mágoa doentia dentro de si, e essa mágoa, quando não tratada, ela vira algo muito ruim, que ela vai virando o quê, gente? Ela vai virando, a mágoa vira rancor, daí vira ódio, daí vem as questões da vingança, e isso tudo vai enrijecendo o nosso ser, e vai nos afastando cada vez mais dessa essência maior que a gente precisa ter, dessa conexão com o que há de mais sagrado dentro de nós. E, além disso, nós temos também essa questão de se deixar levar por um outro mal muito ruim, que é a depressão, que é justamente você ir lá atrás, remoer o que passou, ficar vivenciando questões do pretérito, que não dá mais para resolver, que já se foram. E aí você lembra também, aí lá vem de novo a poesia aqui, você lembra de Dom Casmurro, do livro de Machado de Assis, e é uma frase muito importante, que eu gosto muito, que ele fala assim, um homem consola-se mais ou menos pelas pessoas que ele perde, mas quando falta ele mesmo, essa lacuna é tudo. E na carência emotiva falta você mesmo, na depressão falta você mesmo.
Na carência emotiva, você vai, digamos assim, querer se encontrar depositando toda a sua paz, toda a sua felicidade, apostando tudo nas mãos do outro. E sendo que o outro não vai poder fazer nada por você. E aí vem a frase também de Fernando Pessoa, que é de suma importância, que ele diz que nós, e eu vou pegar essa frase aqui, essa frase é importantíssima. Ele fala que a gente não tem como ser, a gente muitas vezes quer ser, a gente quer realmente ser a outra metade do outro, mas para a gente chegar aí até o outro, a gente primeiro tem que ser uno, tem que se encontrar e não se dividir com o outro, mas somar-se ao outro. E às vezes é isso que a gente não consegue ver quando a gente está cego pela questão da carência emotiva. Por toda essa coisa que não foi, que já vem lá da infância, dessa falta de nutrição emocional e de tudo que isso vem trazer depois como consequência. Sentimento de culpa, de menos-valia, sentimento de rejeição, e como isso vai adoecendo cada um de nós. E como isso vai sendo traduzido em dores amargas, em sentimentos estragados. Então, a depressão é isso também, ela vai fazer com que essas dores cheguem, e a gente precisa buscar ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, a gente precisa se reencontrar, e a gente precisa, e aí é que vem, muitas vezes a pessoa recebe uma chacoalhada. Às vezes as doenças psíquicas, elas nos chacoalham para a gente acordar para a vida e para a gente se cuidar, e para a gente ir saneando a alma. Eu já tive meus problemas, eu tive depressão. Realmente aquela coisa de você ter uma melancolia enorme, de você perder totalmente o interesse pela vida. O pôr do sol não faz sentido, cantar dos pássaros muito menos, uma criança falando contigo, o sorriso dessa criança, nada vai valer mais a pena. Tudo se perdeu, você se perdeu. E você fica pedindo aos céus, me leve, me leva, me leva, eu não quero mais estar aqui. E a gente pensa que isso não vai passar. Mas quando vem essa chacoalhada, e quando você não se afastou por completo do seu eu, você consegue buscar aquele fio de força, aquela luz, e você volta aos poucos, aí se ancorando por meio do alto amor, do autodescobrimento, de algo que não dura um mês, nem 2 anos, nem 2 séculos. Parece que a vida inteira, as vidas inteiras que surgirão, nós vamos sempre estar trabalhando nós mesmos, porque nós somos seres inacabados, né? Mas é isso, então, Fernando Pessoa, e aí eu achei a frase, ele fala que enquanto não atravessarmos a dor de nossa própria solidão, das nossas próprias dores internas, nós vamos continuar a buscar em outras metades nós mesmos. E, na verdade, para viver a dois, antes de qualquer coisa, é necessário sermos o quê? Um ser humano, um único ser humano. Então, aí vem, vamos olhar para a caixa, vamos abrir de novo a caixa de papelão, vamos olhar para as nossas dores, vamos conversar com tudo isso, vamos procurar a forma de superar o sofrimento. Esse é o convite. A minha palavra, eu acho que cada um aqui pode ter suas dores, ou ter uma dor ali, outra acolá. Muitos já trabalharam muitas das suas dores. Eu trabalhei muitas dores que eu tive, e ainda continuo trabalhando as minhas outras dores que podem surgir. Mas quando a gente consegue buscar essa força que não está muito longe de você, que está aqui dentro, é óbvio que você pode utilizar de todos esses recursos integrativos, esses recursos holísticos, para você ir se encontrando, óbvio, para a gente estar, assim, com afinidade com outras pessoas, com sentimentos bons, que a gente vai se engrandecendo, e isso é muito importante. Então,
a vida, ela tem que ser o movimento. A gente não pode parar, se estagnar e ficar na dor, e ficar no sofrimento. Então, como a vida é a ciranda do movimento, e como Toninho mesmo, eu gosto muito do movimento da consultoria, porque movimento da consultoria é isso. Ele coloca essa ação. A gente tem que viver das nossas ações. Porque se a gente para, tudo em nós também vai parar. E a gente não consegue crescer, nem ir adiante, nem buscar, nem passar o que a gente quer passar, e nem crescer com tudo isso. E quando a gente enfrenta todas essas provações que surgem, a gente vai tendo uma outra forma de olhar a vida. E olhar a vida com carinho, com amor, com força. E tem um psiquiatra chamado Donald Winnicott, que ele diz assim: meu ofício é ser a mim mesmo. Então, essa luta constante da gente romper com as mazelas psíquicas, da gente não se deixar entrar num processo daqueles buracos da física que vem como um vácuo, tentando tirar de nós a nossa identidade. Se a gente consegue segurar esse vácuo, preencher essa cavidade que está aberta e evitar a morte, a evasão da nossa identidade, a evasão do eu, a gente está falando aqui no que Jung chama de individuação. A gente está falando aqui nessa busca de melhorar essa questão egóica, de enraizar em nós mesmos o sentimento de humanidade, de cidadania, de enxergar o outro, porque a gente, quando não enxerga o outro, a gente não consegue enxergar a si mesmo. Quando a gente esquece do ser, e aí o autor já falou que uma das tragédias da modernidade é quando a gente enxerga o próprio ser. Quando a gente, às vezes, levado muito por essa pegada tecnológica, de que o homem conseguiu, enfim, fazer descobertas absurdas no campo da ciência, da tecnologia, e aí cada vez mais ele foi se conectando com o mundo, e cada vez mais ele foi se desconectando de si próprio. Quando a gente não consegue enxergar isso, eis aí que mora o perigo, porque a gente vai se levar por padrões, vai se levar pelo que se vende aí fora, pela ideia de sucesso, pela ideia, lá na verdade, de você se tornar escravo de toda uma estrutura que não te acolhe, mas que realmente te divide, que te escraviza, que, enfim, te aniquila. Na verdade, é isso. E quando a gente vai descobrindo a real causa do sofrer, e quando a gente vai enfrentando isso, a gente vai buscando a nossa liberdade. E a gente vai olhar o mundo com mais beleza. E a gente vai conseguindo entrar no fluxo de paz. Só que essa questão da paz, para que a gente tenha isso, é necessário um ingrediente, que é justamente a atitude, a coragem. Guimarães Rosa, em Grandes Sertões Veredas, ele fala assim que a vida, né, o correr da vida, ela embrulha tudo, né? A vida é assim, ela esquenta, ela esfria, ela aperta, ela vai afrouxando, ela sossega e depois ela desinquieta. Mas o que realmente a vida quer da gente é simplesmente coragem. E o que está nos faltando em muitos momentos é essa coragem de movimentar, de sair de uma certa zona, de arriscar, de entregar para o universo, de confiar, de entrar no movimento. As pessoas que conseguiram esse movimento, conseguiram estar rodopiando nessa ciranda de ações, elas mudaram suas vidas. Mudaram realmente para melhor e conseguiram se reconectar com o eu genuíno, o eu que surge lá desde o nosso nascimento.
E, e quando a gente supera, quando a gente enfrenta tudo isso, a gente consegue buscar essa tarefa de paz, essa tarefa de movimento. E Roberto Crema, ele fala que os navegantes, eles dizem muito isso, que o único naufrágio é o não partir. É você ficar esperando a grande onda, né, uma tsunami no continente, morrendo ali sem fazer nada. Sendo que se você tivesse partido 3, 4, 5 horas antes, você já estaria no meio do oceano e não pegaria mais essa tsunami, estaria atravessando para um outro continente, uma nova vida se realizaria, se faria, começaria. E às vezes a gente tem medo de partir, porque nos falta essa cápsula de coragem. Outra questão importante que eu não posso deixar de falar é que essa paz, ela chega quando a gente descobre a nossa utilidade para o mundo. O que os japoneses chamam de ikigai, o que outros chamam de propósito, aquilo que nos faz acordar todos os dias, mesmo diante dos grandes problemas no mundo, dos grandes problemas que podem estar perto de nós, mas quando a gente acorda com vontade de viver, quando a gente acorda com isso e fala, eu vou fazer tal coisa, hoje eu vou fazer isso, quando a gente dá sequência aos nossos valores, aos nossos dons, a gente se encontra, a gente passa a servir. E é servindo que a gente vai crescendo, vai encontrando a paz e vai encontrando a real noção de felicidade. E as pessoas pensam que tudo isso são balelas, são frases esquecidas em livros de autoajuda, e, na verdade, é a pura realidade. É pegarmos depoimentos, é pegarmos vivências de pessoas que passaram por nós e conseguiram ir além. E eu vou pedir ao meu amigo Toninho para voltar para voltar aqui para essa questão das pessoas que descobriram os seus talentos, mesmo diante das suas piores dores, diante dos seus maiores sofrimentos. A norte-americana Lizzie Velasquez, conhecida aqui como a mulher mais feia do mundo. Lizzie tem uma doença que a impede de ter mais que 30 quilos, ela ficou cega de um olho, ela tem uma imunidade muito frágil. E no início ela ficou muito afetada porque deram esse título a ela na internet. Ela sofreu bullying o tempo todo. Mas ao invés dela se entregar a uma tristeza constante, ela deu realmente o que a gente chama de volta por cima. E ela passou a utilizar as redes sociais e a própria imagem dela para combater o cyberbullying, por exemplo. E, com isso, ajudar inúmeras outras pessoas a evitar depressão dessas pessoas, a evitar o suicídio dessas pessoas por conta da imagem, do descaso da imagem nas redes sociais. Então, ela conseguiu isso. Eu coloquei o alarme aqui para mostrar que eu tenho que parar de falar, mas eu já estou terminando. Então, gente, além dela, a gente pode pegar aí também o Nick. Nick, ele nasceu sem os membros superiores e sem os membros inferiores. Uma enfermidade chamada tetramelia. Mas ele também, aos 8 anos, lógico que não é assim do dia para a noite, a gente sabe que tudo tem que ser uma construção. Aos 8 anos ele tentou se matar por conta dessa incapacidade de ser alvo de chacota perante as crianças e de não poder viver como ele queria. Mas ele também utilizou-se das ferramentas do seu próprio corpo, começou a estudar, a ler e a levar a palavra dele a inúmeras cidades, países, e ele virou um porta-voz das pessoas com esse tipo de problema. E ele começou com isso também a confortar outras pessoas. E passou com o talento de falar em público
a modificar a vida de muitas pessoas e a dele próprio. Stephen Hawking, o grande gênio do século passado, o grande cientista, aos 21 anos, com bolsa na Universidade de Oxford, na Inglaterra, ele se vê ameaçado, toda a sua genialidade, todo o seu saber se vê ameaçado com o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, a famosa ELA. Os médicos deram para ele, no máximo, 3 anos de vida. Sabe quantos anos ele viveu? 50 anos a mais. Ele morreu aos 76 anos de idade. E ele deixou uma incrível experiência de vida. Ele não só deixou todo o seu estudo na área de física quântica, em livros, mas ele deixou o exemplo maior de que, apesar de possuir uma doença degenerativa que atrofiou seus músculos, que calou sua voz, por meio de toda a tecnologia, ele utilizou o computador para, enfim, fazer a própria voz dele, utilizou a tecnologia para ele poder se expressar, porque ele dizia, meu corpo está parado, está atrofiado, mas minha mente, ela não para, minha mente, ela é esse movimento, e eu preciso passar para as pessoas tudo que está dentro dessa mente. Então, aqui são pequenos exemplos de pessoas que transformaram, por meio da sua criatividade, da sua capacidade, da sua força, toda a dor no ato de servir, no ato de amor. E é isso que a gente espera do mundo, espera de outras pessoas, espera de nós mesmos. E que a gente possa aqui, por meio do que a gente já ouviu hoje, ir compartilhando e partilhando a frase, um saber, uma história, chegar em outras pessoas, chegar ao mundo que, querendo ou não, é um mundo que está em transformação e tem muitas pessoas adoecidas e que precisam, muitas vezes, ou de nossa palavra, ou da capacidade da gente ouvir, da gente se doar em forma de audiência, de ouvido. Isso também é amor. E continuando, Toninho, já está terminando. Essas pessoas, com muitas pessoas aqui, eu tenho certeza, que estão aqui agora, que participaram desse expresso de luz, desse expresso de radiação de grande energia, desses encontros de almas que buscaram aqui hoje crescerem mais ainda. Todas essas pessoas, todos nós aqui, de alguma forma, nós tivemos a experiência e que se resume nessa frase de Jung, que eu acho a frase mais bonita que ele tem. Eu não sou o que aconteceu comigo. Eu não sou a tristeza, eu não sou a melancolia, eu não sou fibromialgia, eu não sou depressão, eu não sou esclerose, eu não sou angústia. Eu sou o que eu escolhi ser. E o que eu escolhi ser, eu não sei, eu escolhi ser psicólogo, eu escolhi ser jardineiro, eu escolhi ser uma pessoa que mexe com meditação, eu escolhi ser um psicólogo especialista em crianças com problemas, não sei. Eu escolhi ser alguém que quer servir, alguém que quer ir adiante, alguém que quer deixar sua marca no mundo, não a marca rodeada de holofotes, não a imortalidade dos livros de uma academia, de pessoas de uma academia de letras, mas a marca de que, de alguma forma, você tocou algum coração, em algum dia, em algum momento, em alguma hora. E mais do que nunca, você se tocou, se autodescobriu e se amou. E aí eu encerro, Toninho, com o Mário Quintana. Eu não posso deixar a poesia de lado, porque a poesia, ela tem muito a ver com toda essa força divina que brota em todos nós. E ele fala assim, de repente tudo vai ficando tão simples que assusta. A gente vai perdendo as necessidades, vai reduzindo a bagagem,
as opiniões dos outros. E essas opiniões dos outros são realmente dos outros. E mesmo que sejam sobre nós, não tem importância. Vamos abrindo mão das certezas, pois já não temos certeza de nada. E isso não faz a menor falta. Paramos de julgar, pois já não existe certo ou errado, e sim a vida que cada um escolheu. E aí, por fim, vamos entendendo que tudo o que importa é ter paz e sossego, é viver sem medo, é fazer o que alegra o coração naquele momento. E só isso. E só alegrar os nossos corações, e só servir, e só se abrir para o universo todo e para toda essa grandiosidade divina que nos toca a todo instante, mas que não nos toca no passado e não vai nos tocar no futuro, mas que nos toca no exato momento de agora. Estou aberta, gente, a qualquer comentário e feliz por vocês estarem aqui comigo, me ouvindo nesse momento. Boa noite, Poliana. Boa noite, Esperança. Boa noite, Esperança. Muito obrigada. Eu que te agradeço. E de tão longe. Muito obrigada, meu Deus. Eu não estou a entender o que está acontecendo comigo hoje, não estou. É o Expresso da Luz. Esse expresso, essa é uma viagem. Eu não sei. Eu não sei como agradecer a Gleice por ter me permitido isso. Acho que esse é o... Quer dizer, aconteceu tanta coisa comigo, né? A pandemia, vou só resumir uma coisa. A esperança que está aqui hoje, essa esperança que está aqui hoje, não é a mesma esperança de antes da pandemia. A esperança que está aqui hoje é outra esperança. Eu sei que eu nunca usei as redes sociais. Nunca fui muito ligada às redes sociais. E em maio baixei o Instagram, por insistência do meu filho, meu segundo menino. E no dia que eu baixei esse Instagram, eu vi ali um anúncio de uma live, que seria do Padre Fábio, com um outro senhor que é o Kenji. Eu não sabia o que é live, eu não sabia como é que isso funcionava. Tive que perguntar ao meu menino como é que ele explicou. Eu disse, live, o que é isso, live? Ele explicou o que é. O meu menino tem que estar com 16 anos agora, na altura eu estava com 15. E desde este dia até hoje, muita coisa mudou. Sou outra pessoa. A minha saúde é uma das coisas que melhorou consideravelmente, porque nessa live era com o Kenji Supercore, que é um professor de educação física. Perdi 16 quilos e algumas gramas. A minha saúde melhorou consideravelmente. E a partir dele foi onde eu conheci a Gleice, conheci outras pessoas. E quer dizer, e só coisas boas foram acontecendo. Fui aprendendo, estou a aprender todos os dias, aprendo sempre, é muita coisa. Há algumas coisas que acontecem comigo que eu já tenho desde criança. Ainda agora mandei uma mensagem para a Gleice por causa aquela coisa dos números no nome. Eu acabei por não conseguir fazer e eu fiz. E eu já tinha falado com ela antes, há coisas em mim que eu não entendo. Eu tenho assim alguns sentimentos, algumas situações que eu vivo, alguns sonhos que eu tenho, algumas situações, e eu não sei explicar o que é que se passa comigo. Desde criança, nunca consegui perceber o que é, dá a impressão que já vivi situações em que eu adormeci, tive um sonho em alguma situação e aconteceu no dia seguinte, e aquilo aconteceu, e uma série de situações.
e não sei o que é isso. Eu até hoje nunca consegui perceber o que é isso. Quinta-feira aqui o Toninho, eu posso dizer o meu mano Toninho, me levou para algum lugar que eu não sei onde é. Até hoje nem estou a tentar perceber, que é melhor não. Vou esperar que um dia ele consiga ajudar a perceber realmente o que aconteceu. E esse expresso de hoje, essa coisa de luz, é mesmo muita luz. É muita luz. Muita paz, muito amor. E eu estou muito grata por isso. Muito. E eu sinto sua energia aqui. Eu vou lhe falar uma coisa. Acho que a pandemia, tudo bem, tem gente que não foi tocada, mas pessoas foram tocadas. Eu também, eu não suportava a questão das redes sociais. Eu tinha um problema muito grande em falar. Eu nunca tive problema em falar em público, mas chegar, fazer um vídeo, aquilo, meu Deus, eu falava, meu Deus, quanta exposição para você jogar numa rede social. E eu já tinha estudado sobre rede social, sobre internet, eu achava que era muita exposição. Mas com a pandemia, eu não tinha público. Eu não tinha público para me ouvir, para interagir, para eu olhar, para conversar, e aquilo foi fazendo falta dentro de mim. Aí eu comecei a fazer vídeos do nada, fui fazendo uns vídeos, morrendo de vergonha aqui, outro acolá, fazendo pesca aqui, pesca acolá. Depois eu fui. A minha primeira live, como você fala, eu tremia. Ninguém percebia, mas eu tremia. Mas foi muito boa. Aí depois disso, ó, adorei fazer live, gostei demais. Só que é óbvio, eu ainda gosto muito mais do olho no olho, da gente sentir aquela energia ali, das pessoas sentadas, né, perto da gente, ou a gente interagindo. Isso eu sinto muita falta, assim, ainda. Mas a gente utiliza a ferramenta que nos é possível. E sem essa ferramenta, você que está em outro país, nós não poderíamos conversar com você hoje. E como isso é importante. E eu te agradeço muito por você também ter me ouvido, porque isso faz com que a gente não está sozinho, né? A gente não está falando sozinha. A gente está falando com outras pessoas que estão interagindo conosco, e isso é muito bom. E eu agradeço e respeito a cada um que ficou comigo até o final. Muito obrigada. E a Poliana tem uma forma de se comunicar. Poliana, você nos comove, você toca. Aliás, toda a pessoa que aqui está, todo mundo está a passar aqui, todos estamos aqui a acompanhar. Tem uma coisa, tem qualquer coisa que não dá para descrever, não dá para explicar. Muito obrigada, mas muito obrigada mesmo. Gratidão, Gratidão, espero. Mais alguém, gente? Quero agradecer a Poliana, que eu vi essa mensagem, acho que foi você que postou no grupo. É minha conterrânea. Linai! Aí, assim, passei o dia inteiro com a câmera fechada, né, que eu estava trabalhando, mas não perdi uma palestra o dia inteiro. Mas eu falei, agora eu vou abrir a câmera, né, que eu parei agora, e agradecer aí ao pessoal responsável por esse trabalho maravilhoso. Foi muito, muito gratificante. Tive um dia, assim, em ótimas companhias, que não tem nem palavras para descrever. E aí, Nai, agora, que agradecer bom, a Nai. você, né, essa oportunidade que você deu a todos nós, né, e parabenizar você pela palestra maravilhosa e a todo mundo. Obrigada, Nai. Sua energia é muito grande, muito forte aqui. Nossa, ó, gente, conquistência aqui do coração, viu? Que bom, Nai, que você está aqui. Um prazer mesmo te ver. Pronto. Bom, aí é com você, Toninho, ou com mais alguém. Eu passo a palavra. Vou deixar o pessoal, acho que tem mais pessoas ainda para poder falar, né, para se manifestar, mas muita gente já escreveu no chat aqui, Poli, agradecendo, né, toda essa, como posso dizer assim, vou tentar resumir, uma palavra, todo esse amor que você transmitiu para a gente através da sua palestra, né, através da sua experiência, muito mais que uma palestra, que você transmitiu através da sua vivência, da sua verdade, né, e o próprio ato de a gente conseguir transmitir a nossa verdade
é uma forma de, como posso dizer, de doação, de amor, de servidão, né? E tudo que a gente aprendeu no dia de hoje, desde quando começou até agora, é simplesmente a gente conectar a essa nossa essência, né? A sermos quem nós somos, aceitarmos a gente do jeito que a gente é, com tudo aquilo que nós, né, carregamos na nossa vida para sermos quem somos e entender que o mais importante é ser, em essência. O Exatamente. resto não importa. É só simplesmente ser, né? E existe toda uma poesia, né, por detrás, né, Paulo? Não tem como você deixar de trazer a poesia, porque a poesia é você, né? Faz parte da sua vida, né? Poliana já vem de poesia, Verdade. começa, né, com a letra. Ó, E tem livro para fazer sorteio, eu só não sei como é que vai ser, mas tem. é surpresa para a turma. Vamos criar uma forma de sortear. Mas eu vou abrir aqui, Paulo, para muitas pessoas, mas suas palavras foram muito profundas, né? Tocaram com certeza muitas pessoas aqui. Todo mundo está maravilhado, né, pelo encanto e a leveza que você traz, né, toda essa questão da dor, porque a gente tem um conceito de dor ser pesado, né, de ser difícil, e a gente vê uma dor tão leve, tão fluida, tão maravilhosa desse jeito, né, a gente se comove e se conecta a isso tudo. Então, eu vou deixar as pessoas comentarem, falarem, quem quiser te falar, e depois a gente faz o sorteio, tá bom? Sim. Mas só falar que o pessoal colocou no chat, rapidinho. Vou começar aqui rapidinho, da Simone. Super me identifico com tudo que está falando, que delícia te ouvir. Também me percebo dessa forma, me descobrindo como indivíduo no processo evolutivo a partir das dores e marcas profundas que fazem parte do meu ser, mas que não me condiciona a viver no passado. Pelo contrário, são apenas formas de construção do meu eu atual. Gratidão por compartilhar reflexões tão profundas. A Cristina também agradeceu, falou que linda a sua palestra, Poli, seu jeito de falar toca o coração da gente. A Cássia diz que está hipnotizada, o coração transbordando de amor, né? Te chamou de divina. A Esperança está agradecendo, né? Simplesmente divino. A Luciana também falou, sabe as palavras, Poliana, você é incrível, gratidão. A Deiciane, Poliana, sua fala transmite amor. A Lília, maravilhosa palestra. A Kátia, gratidão, realmente um dia de muitos ensinamentos. A Simone, nossa, eu estou encantada estou encantada com tudo que eu vi e vivi hoje, gratidão. A Liliane, foi um dia de grande movimentação, conhecimento, grande aprendizado, gratidão a todos. E a Liliane, hoje estou de folga, sou técnica de enfermagem, terapeuta integrativa, minha folga de hoje ganhou um presente maravilhoso, estar com vocês. É isso. Lindas declarações. Muitas declarações lindas. Quem quiser abrir o microfone, pessoal, falar, né, trazer para a gente alguma reflexão, compartilhar, fica à vontade. E aí nós vamos fazer, né, depois, Poli, o sorteiozinho dos 2 livros, que a Poli também é, né, escritora, trabalha com poesia. Eu estou fazendo um terceiro, que é sobre superações de várias mulheres que eu conheci e que fizeram uma alquimia das dores. Quando estiver pronto, eu faço questão da gente fazer um expresso de luz sobre isso. E eu vou sortear vários livros. Maravilhoso. Gratidão. Pessoal, com vocês. Eu quero falar rapidinho. Aliás, na verdade, eu queria agradecer mesmo, né? E contar rapidinho, porque ontem, coincidentemente, eu estava no Instagram e aí eu sou paciente da Gleice, então vendo, né, lá nos stories dela, e realmente assim, vocês, né, me presentearam com um dia de muito conhecimento, de muito transcendente, né, que vai ficar assim para sempre no meu coração. Muita gratidão mesmo pela disponibilidade de todos, foi um dia muito especial para mim, viu? Gratidão. Gratidão, Kátia. Mais alguém, pessoal? Poliana, você é uma poetisa mesmo, né? Ô, certo. Eu lembrei do Dharma. Você tem esse dom, isso, e foi muito, muito gostoso. Tudo isso que você falou, né, em formas, fazendo analogia com a poesia, tem tudo a ver, muito gostoso de ouvir, muito gratificante, isso nos enche, né, por dentro, é maravilhoso.
ganhei essa tarde, essa noite, com tudo isso. E eu estava aqui, enquanto você falava, né, a gente vai fazendo uma autorreflexão, e ao longo da minha vida eu fui recebendo pequenos envelopes, né, sem saber de quem que era o remetente. Até que um belo dia chegou uma caixa enorme, e falei, nossa, o que é isso? E não queria nem saber de abrir a caixa, assim como não abri os pequenos envelopes, né, deixei passar. Quando eu abri a caixa, tinha um monte dos envelopes que não tinha aberto, estava tudo lá dentro, numa pancada só. E foi maravilhoso, porque eu fiz esse movimento, né, de olhar para o que tinha dentro da caixa. E foi maravilhoso também, porque a caixa realmente veio sem remetente, e foi bom ter vindo sem remetente, porque o remetente é o universo. E por que eu iria devolver para o universo, né, um presente maravilhoso? Eu achava que eram coisas sem valor, mas no final era uma coisa muito valiosa. Que é tudo isso, né, esse conhecimento, esse autoconhecimento, tudo isso que nós vivenciamos no dia de hoje. Estar aqui com todos vocês ao longo do dia de hoje foi fantástico. E ainda bem que eu não devolvi a caixa para ninguém, ainda bem que não tinha remetente, né? Ainda bem que isso foi possível. É isso. E finalizar o dia de hoje com uma poetisa, com palavras lindas, assim, foi fantástico. Obrigado, gratidão. Gratidão, Celso. E é isso, essa caixa e a encomenda que tem dentro é que nos ajuda a sermos quem nós somos hoje. Importante o que você falou. Um grande abraço. Del, se você não quer falar nada, você ficou desde o início aí, eu prestei muita atenção em você, e eu lembro que você fazia um gesto com a cabeça, e parecia que você estava ouvindo tudo e sentindo tudo. Quer falar, Deiciane? Eu fiquei aqui justamente fazendo esse gesto, porque para mim foi fazendo muito sentido, sabe, assim, a tua fala. Eu fui revisitando lugares, né, que eu tinha ido e que a tua fala me fez estar lá com outros olhos, sabe? Então, eu fiquei mais caladinho por isso, né? Eu fiquei nesse lugar de contemplar de uma forma diferente, né? E aí coloquei só uma mensagenzinha no chat aí, mas assim, a tua fala, como eu escrevi, ela transmite amor, o que eu senti no meu coração, sabe? Assim, o teu jeito, né? A tua essência é amor. Então, eu quero agradecer por isso, viu? Por você ter encontrado, né, o seu jeito de transmitir o amor, né? Que é o teu servir. E que para a gente aqui foi lindo, né? Tocou a todos, eu tenho certeza. Cada um de um jeitinho especial, viu? Então, eu te agradeço pelo teu servir. Gratidão pelo seu carinho. Cheio de poesia, né, Antônio? Gratidão pelo seu carinho. Muito. Eu deixei o contato seu, Poli, no chat para as pessoas, tá? Do Instagram, Poliana Sim. Policarpo. Do YouTube também é Poliana Policarpo, não é isso? Isso. Isso. YouTube é Poliana Policarpo, tudo junto, tá, pessoal? Então, mesmo do Instagram, pra vocês poderem seguir, assistir, né, as outras palestras dela também no YouTube, acessar lá o conteúdo que ela está compartilhando, trazendo com muito amor pra gente, né? Poli, vamos fazer um sorteio, então? Sim, vamos. Desses 2 livros para a turma. Eu vou fazer assim, eu só vou parar a gravação agora. Deixa eu só interromper a gravação.